Salve, salve família, passando aqui pra dizer que em apenas um mês eu fiz mais de R$ 3.000 apenas copiando e colando o que esse cara fala no curso dele. E eu tenho certeza que esse dinheiro te ajudaria. Então, se você quer ganhar dinheiro na internet sem nem precisar aparecer, é só acessar o primeiro link da descrição. É, tipo, vou entrar na situação de serial killer Sim, agora. sim. Falar porque é difícil de entender o que passa na cabeça deles, se é prazer um pouco, né? Talvez de sentir o poder de ter a vida de alguém nas próprias mãos. Mas é difícil de entender, da gente entender, né? Que a gente não comete esses crimes, né? Eu não cometo, você comete? Sim, eu não. Eu não. Então é difícil da gente entender essas coisas, porque serial killer o que eu entendo é, é difícil explicar. Eu entendo que o serial killer tem uma vontade. Isso eu entendo. É uma vontade ilegal, errada. Não aprovo. Mas eu entendo que na cabeça dele algo faz com que ele sinta a necessidade de fazer aquilo. Totalmente errado. É Entendeu? como se eu tivesse uma razão para fazer aquilo. Para fazer aquilo, é. E aí nessa situação. É uma razão, é um desejo, o que seja. E aí nisso a gente vai para outros caminhos, que vem essa questão dele querer guardar uma lembrança, né? Alguns cereais que eles gostam de fazer apenas desculpa, para fazer, para sentir o prazer de não conseguir ser pego pela polícia. E aí vem questão de algumas assinaturas, porque eles gostam de deixar marcas, que as pessoas fiquem, ó, esse crime é o mesmo desse e é o mesmo desse, mas não conseguem encontrar quem é o responsável. E eu acho que essa questão de serial killer é uma coisa mais profunda psicologicamente do que casos pontuais. Porque é difícil de entender. É muito difícil. Mas todo. O que é que consiste, então, serial killer? É simplesmente matar muita gente ou é o quê? Existem três denominações. O serial killer em tradução, matador em série, né? Sim. É, tem o mass killer, que é um ataque em massa. Existem pessoas que consideram como serial killer, mas tem pessoas estudiosas, coisas que consideram que não é serial killer, porque você faz Columbine, por Sim. exemplo. Tem gente que considera que são serial killers, tem gente que não considera, porque foi um atentado ali, foi um ataque ali, Sim. entendeu? Um atentado terrorista, por exemplo, não tem como ser um serial killer, porque foi uma coisa em massa. Tem esqueci, o spree, Ah, o spree spree, killer. Ah. que vai matando sem, tipo assim, Na sequência na aqui, sequência um na atrás do rua outro. ou não é no local específico, sabe? Por exemplo, o Columbine, eles que planejavam soltar uma bomba na escola. Mas até que eles chegassem na escola, eles foram cometendo alguns crimes. Então tinha uma mistura do spree com o mass, Sim. entendeu? Mas esses dois tem gente que considera que não é, porque para se considerar um serial killer existe a questão da assinatura, do troféu, das marcas, da coisa planejada, que aí vai mais profundo. Então, para um serial killer desse, ele tem vítimas, a maioria das vezes, com o mesmo perfil, certo? Pode ser sexo masculino ou do sexo feminino, ou com a mesma faixa de idade, ou que sejam vítimas em locais específicos, e aí depende, não importa a idade, mas, por exemplo, tem um caso no canal, que é na Rússia, que o cara as vítimas eram tanto homens e mulheres, só que todas eram pegas em estações de trem, que ele fazia amizade. Então, o tipo dele era conseguir pegar alguém ali, fazer uma amizade e levar para alguma floresta próxima, e lá ele fazia as atrocidades, entendeu? Sim. Tem a questão da assinatura, que é algo que ele pode deixar no local do crime, a maioria das vezes é intencionalmente, Pra polícia achar. para a polícia achar. E pode ser qualquer coisa, pode ser um fio de costura, tô inventando aqui, mas que seja o mesmo fio sempre, entendeu? Sim. Ou pode ser, sei lá, uma marca numa parede, Sim. de giz, qualquer coisa. O sapato daquele jeito. Um sapato daquele jeito, contanto que ele deixe. Sim. A questão do sapato, se, por exemplo, todo sapato do pé direito sumir, já se considera como um troféu, porque provavelmente será o que ele está levando para casa. Entendi. Que a assinatura é o que ele É o que ele deixa deixa. lá. E o troféu é o que É o ele que ele leva. leva, E aí, mas pode ser qualquer coisa, sabe? O Jeffrey Dahmer mesmo, o troféu dele era os ossos. E aí vai Caramba. para muito fundo, sabe, da questão.
Mas ele levava pra casa? Ele levava pra casa. O Jeffrey, as vítimas dele eram todas homens, né? Porque ele era homossexual. E as vítimas eram, eu acho que todas, se eu não me engano, só a primeira que não era, eram todos garotos de programa, então eram vítimas fáceis. Ele, numa das entrevistas dele, ele falou que ele sabia que aquelas pessoas se sumissem, ninguém ia procurar, ou poucas pessoas iriam procurar. Tanto é que ele conseguiu fazer 17 vítimas fatais. A 18ª foi que conseguiu fugir e, quando a polícia chegou lá, foi que encontraram as caveiras, os ossos, porque ele estava fazendo um santuário e várias outras coisas que eu não vou falar aqui que é muito fora de série. É melhor. Mas. E aí tem a questão do Jeffrey, porque veja, hoje. O George não. O Jeffrey, quando ficou preso, ele. Ele acabou falecendo na prisão porque um outro preso tirou a vida dele. Porque, óbvio, todo mundo sabia do que aconteceu. Agora veja como é egoísta da parte dele. Ele matava todo mundo, mas ele já não queria mais viver porque estava preso. Ele não podia mais cometer os crimes. Sim. Mas ele não conseguia ter a própria vida. Quando o cara chegou pra bater nele, que o cara depois falou isso, que ele chegou com uma barra de ferro, Jeffrey só abriu os braços e esperou a pancada. Meio que ele tava esperando. Agora, se ele sabia que não ia mais sair da prisão e a vida dele pra ele acabou, ele poderia fazer o que ele fazia com os outros. Poderia que eu diga assim, não que deveria. Poderia, é possível fazer. Mas ele não fez, ele não conseguia. Entendi. Esperou que alguém fizesse com ele. Entendeu? Então, o que passa na cabeça dessa pessoa que machucar os outros tá ok, mas ele não consegue se machucar? Em outros casos, existem serial killers que o Israel Keys, eu tô pesquisando esse caso, já é um spoiler, vai sair em dezembro, Sim. 2 ou 3 episódios, Sim. mas ele, quando foi pego, não passou um ano, ele tirou a própria vida. Esses serial killers, eles contam quando são pegos, alguns deles, eles contam qual é o prazer, qual é a satisfação deles? Prazer, eu acho que isso vai mais pra parte da análise psicologia. psiquiátrica, da psicologia. Agora, eles gostam de contar. Quando eles são pegos, eles gostam de contar. A maioria, eles não escondem, não. Eles falam, Eles eu falam, fiz fiz isso, a minha aqui. vítima foi essa, te digo o local, te digo como foi, e não enrolam, não. Parece que é parte da característica, quando for pego, parece que não querem ser pego, mas quando são pegos, esse sou eu. Eu fui responsável por todos esses crimes. A grande maioria gosta de dizer, né? Sim.